Fala galera do nivelvideoaulas.blogspot.com.br, beleza? Estamos aqui para a segunda aula de macros no Excel. Essa aula vai ser bem levinha, ela na verdade continua a aula anterior, onde nós vimos a Message Box. E nós vamos introduzir junto com as Message Box hoje as variáveis. O motivo de fazer dessa forma é que é necessário saber tanto chamar os objetos quanto trabalhar com variáveis se você quiser criar macros profissionais. Então, à medida que formos avançando nas aulas, nós vamos incluindo elementos dentro daquelas dicas mais simples que nós demos no começo, até você conseguir fazer coisas bem mais avançadas no Excel, ok? Antes de começarmos, convido vocês a acessar o nosso blog, o nivelvideoaulas.blogspot.com.br, onde nós temos as nossas atualizações, nossas postagens, downloads e todas as coisas referentes às nossas videoaulas, ok? Eu tenho aqui uma planilha já aberta. Eu criei uma tabelinha muito simples aqui só para a gente poder ver o conceito de variáveis. Nós só não vamos ver apenas o conceito de variáveis hoje, como também vamos aprender a capturar os valores das células do Excel e informar para a nossa macro, ou seja, eu quero pegar o valor que foi digitado aqui nessa linha A2, que é a linha do nome, e utilizar o valor que está aqui dentro da minha macro. Beleza? Para isso, eu vou criar a macro, apertando Alt F11. Vai abrir a minha janela do Visual Basic. Como é uma planilha nova, eu não tenho um módulo nessa planilha, então eu vou ter que inserir o módulo. Como eu faço isso? Eu vou lá em inserir módulo. Até aqui, do mesmo jeito que nós vimos as aulas anteriores. O objetivo daquela planilha é que eu digite o nome na célula e quando eu clique num botão que ainda vou criar, esse botão diga olá e o nome que foi digitado. Ou seja, essa macro que eu vou criar para o botão, ela precisa necessariamente capturar o valor digitado na planilha. É uma macro muito simples que nós vamos fazer aqui agora, mas o conceito dela é importantíssimo, é imprescindível que seja aprendido para que você possa avançar nas macros. Então, vou criar uma macro como vimos na aula anterior, vou digitar sub, espaço, disse para o Excel, para o VBA que eu estou criando uma macro, digito um nome qualquer para a macro, nesse caso eu vou botar olá, underline, mundo, e aperto Enter, a macro foi criada. Vou apertar Enter aqui para abrir alguns espaços. Beleza? Dentro deste campo aqui, entre sub e end sub, eu vou digitar macro, como nós já vimos. Porém, eu preciso que minha macro saiba o valor que foi digitado na tabela. Vamos ver lá a tabela de novo? Eu tenho uma coluna, uma linha. O título dessa coluna é nome. E a linha precisa ter um nome digitado. Eu vou colocar um botão em algum lugar aqui que vai capturar o nome que foi digitado. E ele vai cumprimentar o nome que está aqui. Ok? Então eu preciso lembrar, antes de preencher meu código, que é a primeira coluna. A coluna A é a primeira coluna. E ela está na segunda linha. Preste bem atenção nisso, tá? Nesses números. É a primeira coluna com a segunda linha. Grava isso. Vou voltar lá para o Visual Basic. E vou criar uma variável, ou seja, eu vou criar um objeto, um determinado vetor, uma dimensão, por assim dizer, que vai receber um valor que pode variar, ou seja, ele pode ser qualquer valor que o usuário digitar lá. É por isso que nós chamamos de variáveis. A variável no Visual Basic, ela pode ser de vários tipos. Ela pode ser uma integer, que é numeral. Ela pode ser uma occurrence, que é uma variável que aceita números quebrados, números financeiros, números contábeis. Ela pode ser uma boolean, que é uma variável que só tem dois valores, é o verdadeiro ou o falso. E assim por diante, existem vários tipos de variáveis. A variável que nós vamos trabalhar nessa aula é uma string, ou seja, é uma palavra-chave que eu vou criar aqui no VBA, que vai receber um texto como valor. Entendeu? Eu vou criar uma palavra-chave, essa palavra-chave vai receber aquele valor da planilha. Vai ficar mais fácil você vendo fazer o código. A forma mais fácil de declarar uma variável
é indo lá em cima, na primeira macro que tiver na minha tela, independente da macro que eu estou trabalhando. Eu aperto Enter para pular a linha. Vou lá em cima, vou nesse campo aqui que está em cima de tudo, que é o que a gente chama de General ou Geral. E vou digitar DIN, espaço. Quando eu digito DIN, eu estou dizendo para o Excel, para o VBA, que estou declarando uma variável. Vou escrever nome, porque o nome da variável pode ser qualquer nome. No caso, eu quero uma variável que receba o nome que vai ser digitado na planilha. Entendeu? Eu vou dar espaço e vou dizer que tipo de variável ela é. Eu boto as, espaço, escrevo string. Aperto Enter, minha variável foi declarada. É uma variável geral, pública, que pode ser utilizada por outras macros também. Então eu disse para o Excel, estou declarando que toda vez que eu utilizar essa palavra-chave nome, ela vai representar um texto qualquer. Ok? Ela não tem um valor inicial, ela é um texto. O Excel precisa, o VBA vai precisar receber esse texto. Então eu vou lá na minha macro, olá mundo, já está o cursor aqui, e vou dizer para essa macro qual variável, qual valor mutável, qual valor que vai estar em constante mudança essa variável vai receber. Então vou lá, vamos bem devagarzinho. Nome igual. Aí eu te pergunto, aonde está essa variável? Está na planilha. Qual o nome da planilha? Eu olho aqui no lado esquerdo. A planilha para o VBA é planilha 1. Independente do nome que eu botar lá, ele vai chamar de planilha 1. Isso é importante destacar. Então eu vou escrever aqui planilha 1. Em que lugar da planilha 1? Vou apertar ponto. Escrever cells. Ou seja, está nas células. Mas não são todas as células. Então, para especificar o valor, tem um macetinho aqui. Eu abro parêntese. Ele vai me pedir, como está ali embaixo, a linha. Lembra que eu pedi para você prestar atenção na localização daquela célula? Ela está na coluna 1, linha 2. Aperto 2, aperto vírgula para informar o Excel que é o 2. E ele vai me pedir a coluna. Coluna, coluna A, coluna 1. Fecho parêntese. Está pronto? Não está pronto. Eu só informei a célula. Aperto o ponto. O que eu quero da célula? O valor. Então vou escrever value e aperto Enter. Eu disse para a minha macro que a variável nome vai receber qualquer valor que estiver na planilha 1, na célula que está na linha 2, coluna 1, e o seu valor. O valor da célula na linha 2, coluna 1, na planilha 1. Beleza? Facinho, né? Viu como é que é fácil trabalhar com variável? E você vai usar isso direto. É quase impossível você criar uma macro eficiente sem uma variável. Agora vamos utilizar o message box que utilizamos na aula passada. Vou escrever msg box, espaço, abro aspas para dizer que é um texto. Vou botar olá, bote espaço porque vai ser necessário, vocês vão entender porquê. Fecho aspas, espaço mais espaço, a variável nome, espaço mais espaço, abro aspas, boto ponto de exclamação, fecho aspas. O que eu fiz aqui, eu chamei a caixa de mensagem e ela já me pediu o texto. O texto é olá, espaço, porque está entre aspas. Ele vai se somar ao nome, então ele vai ficar olá, espaço, o nome que tiver escrito lá, nome da minha variável, mais o ponto de exclamação. Isso tudo aqui vai se somar e formar um texto. Olá, mais o nome, mais exclamação. Você já vai ver ele funcionando. Aperto vírgula, escolho um estilo para o botão. Vou botar um botão de informação, vou botar VB Information. Eu digitei errado, Information. Aperto vírgula, abro aspas, boto olá e aperto Enter. O que nós fizemos aqui? Chamei a caixa de mensagem depois de declarar minha variável. Pedi para ela exibir olá, o nome, a pontuação, o botão de informação e o título vai ser olá. Nós já vimos isso na aula passada. Se você quiser entender o funcionamento da message box, dá uma olhadinha lá, beleza? Importante aqui é você decorar isso aqui, ó. A variável. Você precisa aprender a declarar ela
e a chamar ela. Ok? Só para revisar. Eu digo din lá no cabeçalho do meu módulo para dizer para ele que eu estou declarando uma variável, ou seja, uma palavra-chave que vai receber um valor que ainda não identifiquei, que vai ser identificado durante a execução da macro. Eu boto as para poder dizer que é alguma coisa. Nesse caso, uma string, que é a nossa primeira variável aqui na nossa série especial sobre macros. String é uma variável com textos ou também com uma linha inteira de código, se você quiser. Beleza? A macro está pronta. Vamos ver ela funcionando? Vou abrir minha planilha do Excel. Vou lá na minha guia desenvolvedor, inserir, escolho aqui no controle de formulário um botão, desenho ele aqui. O Excel vai me pedir uma macro. Eu vou escolher a única macro disponível, claro. Olá mundo. Aperto OK. Vou editar o nome aqui. Aproveitar que ele está editável. Vou botar um nome tipo diga olá. Nosso botão está pronto. Vamos testar. Vou digitar o nome aqui. Vou clicar e olha só. Olá, olá, Elias Ribeiro. Beleza? Compreendeu o funcionamento? Eu criei uma variável. Quando o módulo foi carregado, ele criou essa palavra-chave. Essa palavra-chave vai ter o valor que nós especificamos. Então, quando eu cliquei no botão, ele executou a macro. A macro logo, na primeira linha aqui, procurou a variável. Ele viu que a variável precisa de um valor que eu especifiquei. Está na planilha 1, na célula A2, e é o valor dela. E o message box utilizou essa variável para completar o texto. Viu? Variáveis são fáceis. O nosso código também aqui foi muito simples, mas, como eu te disse, nós precisamos fazer isso com calma. Você precisa entender como é uma variável e hoje você entendeu como funciona uma variável. Existem outros tipos que nós vamos trabalhar em outras aulas e eu quero que você grave bem como fazer a variável. Se precisar, repita essa aula várias vezes. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Deixe suas dúvidas nos comentários. Na próxima aula nós vamos avançar um pouco mais no grau de dificuldade, agora que você já sabe chamar objeto e variáveis, e também de quebra aprendeu a capturar um valor da planilha. Ok? Mais uma vez convido vocês a visitarem o nosso blog. É importante que vocês visitem, é lá que tem nosso apoio, nossos anúncios, nossas apostilas também são anunciadas por lá. É o nibrovideoaulas.blogspot.com.br. Se inscreva no canal, clique em gostei no vídeo. Agradeço a companhia de vocês, um grande abraço.